Nessa videoaula, vamos abordar como trabalhar com funções recursivas no software GeoGebra. São conteúdos dessa videoaula: o comando lista de iteração e como construir a sequência de Fibonacci utilizando a planilha do GeoGebra. Em nosso primeiro exemplo, vamos construir uma sequência recursiva de primeira ordem. Então, para isso, primeiramente, vamos criar uma função. Na caixa de entrada, vamos digitar a expressão dessa função: f de x igual a 2x. O GeoGebra constrói a função e exibe o seu gráfico. Nós vamos ocultar o gráfico dessa função. Agora vamos construir um controle deslizante e chamaremos esse controle deslizante de A1 para representar o primeiro termo de nossa sequência. Clicamos em controle deslizante e clicamos na janela de visualização. Então no nome eu digito A_1. O valor mínimo menos 5, o valor máximo igual a 5, assim como está, e o incremento nós modificaremos para 1. Temos aí um controle deslizante que representa o primeiro termo de nossa sequência. Agora vamos criar outro controle deslizante e chamaremos esse controle deslizante de n. Ele que dará a quantidade de termos de nossa sequência recursiva. Clico em controle deslizante e clico na janela de visualização. Nome igual a n, o valor mínimo igual a 0, o valor máximo 10 e o incremento igual a 1. Obtemos o nosso controle deslizante n. Na caixa de entrada digitamos o nosso comando lista de iteração e vamos nomear essa lista de L maiúsculo underline 1. Então igual a lista de iteração. Então o GeoGebra já exibe o comando. E a sintaxe do comando exige uma função, um valor inicial e o número de iterações. A função, no nosso caso, é a função f de x. Podemos escrever a expressão da função aqui ou escrever o nome da função já definida. Então, digitamos f de x. O valor inicial é representado pelo nosso controle deslizante A_1 ou A1. Então, digitamos A_1. O número de interações é representado pelo controle deslizante n. Ok. Nosso comando está completamente digitado. Então vamos teclar Enter. Como você pode observar, na janela de álgebra aparece uma lista 1 com os termos 1 e 2. Por que os termos 1 e 2? Ele pegou o A1 como sendo o primeiro termo e fez uma iteração, ou seja, aplicou o 1 na função f de x, f de 1 é igual a 2 vezes 1, dá 2. Vamos ver o que acontece se fosse mais do que um termo. Vamos modificar o valor de n para 4. Olha o que acontece. Então, ao tomar o x igual a 1, f de 1 igual a 2. Agora ele pega o 2, calcula f de 2. f de 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Agora ele pega o 4, f de 4 é 2 vezes 4, que é igual a 8. E assim sucessivamente. Então, essa é uma lista de iteração recursiva. A gente pode obter uma representação geométrica dos valores dessa lista. Ou seja, o valor 1 é o nosso primeiro valor, o valor 2 é o nosso segundo valor. Então, nós vamos associar para x os valores naturais, ou os inteiros positivos, e para y, os valores da lista 1. Vamos chamar essa lista de pontos de lista 2. Na caixa de entrada, vamos digitar o comando referente a isso. L_2 é igual a uma sequência e a expressão é igual a um ponto. Então, vou abrir e fechar parênteses. O primeiro termo dessa sequência, o termo x, é igual a variável i. E o segundo termo, o elemento y, ele é igual a elemento. Aí vou abrir e fechar colchete. A função elemento exige uma lista
e a ordem do elemento. A lista é L_1, nossa lista anterior. E o elemento é o elemento i. Agora, vírgula, a variável i de 1 até n mais 1. Por que n mais 1? Porque a nossa lista L_1, ela tem n mais 1 termos, por conta de ser uma lista gerada por uma iteração. Agora teclo Enter e o GeoGebra constrói a nossa lista L2, uma lista de pontos, em que o valor x de cada ponto é 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, ou seja, os inteiros positivos. E os elementos y de cada ponto são os elementos da lista 1. Se eu modificar o valor dos nossos controles deslizantes, nós obteremos valores diferentes para nossas listas 1 e 2. Então, vou mexer aqui. Então, se todo o termo A1 for igual a 0, todos os termos da minha lista 1 serão 0. Eu posso colocá-los em 2, e aí obtenho outros valores. Este é um exemplo que mostra como construir uma função recursiva de primeira ordem. Agora vamos construir uma sequência recursiva de segunda ordem. E como exemplo, vamos criar a sequência de Fibonacci. A primeira coisa que vamos fazer é construir dois controles deslizantes. Um chamaremos de A1 e o outro de A2. Então, clico na ferramenta Controle Deslizante, clico na janela de visualização, A_1, o mínimo menos 5, o máximo 5 e o incremento 1. Aplicar. Agora, clico novamente na janela de visualização, chamo de A_2. Mínimo igual a menos 5, máximo igual a 5 e o incremento igual a 1. Aplicar. Então, nós temos aí dois controles deslizantes, que serão o primeiro e o segundo termo de nossa sequência. Agora, clico em Exibir Planilha. GeoGebra exibe a planilha e nós vamos criar uma sequência de 10 termos. Na coluna A, vamos colocar os números naturais de 1 até 10. Então, o primeiro termo em A1 eu vou digitar 1. Em A2 eu vou digitar igual a A1 mais 1. Coloco novamente a seleção em A1, clico no cantinho aqui, no cantinho direito inferior e arrasto até 10. Ele copia a fórmula que está em A2 para as demais células de forma relativa, ou seja, na célula A3 ele escreveu A2 mais 1. Na célula A4 ele escreveu A3 mais 1. Agora, na célula B1 eu vou colocar o valor do controle deslizante A1 do primeiro termo. Então eu escrevo igual a A_1. Enter. Na célula B2 eu escrevo igual a A_2. Vou modificar o valor de A1. Ele modifica o valor no controle deslizante e na minha planilha. A mesma coisa acontece com o controle deslizante A2. Vou deixar tanto A1 quanto A2 em 1. Na célula B3 eu vou digitar B3 é igual a B1 mais B2. Ou seja, o terceiro termo é calculado pela soma do primeiro termo mais o segundo termo. Enter. Agora coloco novamente a seleção em B2 e copio para as demais células até a 10ª célula. Aqui então, na coluna B, nós temos a sequência de Fibonacci, onde o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1, o terceiro termo é 2, que é a soma dos dois anteriores, o quarto termo é a soma do terceiro com o segundo e assim sucessivamente. Podemos selecionar as duas colunas, com os valores das duas colunas, clicar em criar lista de pontos. O GeoGebra cria uma lista de pontos e exibe a representação geométrica dessa lista de pontos na janela de visualização. Então, este é um exemplo de uma sequência recursiva
de segunda ordem.